Olha só o que a Buais preparou pra gente hoje, que vai usar a farinha de trigo Regina com fermento, é isso? Oi? Ah, é a farinha número 1 hoje. Ah, é tanta farinha que eu confundo, né? Desculpa, que hoje eu tô usando a farinha número 1 com fermento, é isso? Isso, tá. isso. E é fácil de fazer? É fácil, bem fácil, Thaís. O que eu preciso? Vamos Olha, lá. nós vamos usar na receita, eu fiz aqui uma quantidade suficiente para um tabuleiro como esse, tá? Um tabuleiro grande. E aí nós usamos 8 ovos, 8 colheres de açúcar. Tá. E batemos esses dois ingredientes até formar como se fosse uma espécie de neve, né? Clara em neve, porém com os ovos inteiros, tá? Ovos de açúcar, batemos em média na batedeira por 10 minutos. Isso que é o diferente para ser um pão de ló, né? Diferente da massa que você vai fazer um bolo tradicional. Tá. Exatamente. Depois que eu bati... Feito isso, nós vamos adicionar a farinha, a mesma quantidade de açúcar, 8 colheres, tá? E aí, na farinha, a gente tem que ir colocando ela aos poucos e misturando lentamente, tá? Na mão, com auxílio de um misturador como esse aqui, de um batedor. E aí nós vamos colocar, porque eu não posso fazer com que o ar que eu consegui durante o batimento com a batedeira se perca. Eu vou perder um percentual, mas que esse percentual não atinja a qualidade do meu produto final, tá? Então a massa vai continuar levinha ainda, com um pouco menos de volume, mas tudo bem. A vantagem da farinha com fermento é que, por exemplo, nós jogamos a farinha e aí se eu não estivesse usando a farinha com fermento, eu precisaria agora de ainda dissolver o fermento. Tá. Então, como ela assim, já tem fermento... eu não me preocupo com a quantidade, tem a quantidade ideal para fazer um bolo desse jeito. Exatamente, então ela fica padronizada. E aí aqui você espalha. Vou espalhar numa forma já untada e enfarinhada ou forrada com papel manteiga, né? Eu queria saber para que serve isso aqui que você está segurando. Isso aqui é um raspador, que é muito comum ser utilizado dentro das padarias, né? Ai, quero um desse lá para casa. Olha só, bonito ele, ó. Vem até com a marca e tudo, ó. Mostra aqui. Como é que eu faço isso? Então, você espalha isso para deixar a sua massa mais uniforme possível, né? Em relação ao volume dela, né? Ai, depois você me dá um desse. Isso, com certeza. Para espalhar o bolo lá de casa. Ó, prontinho aqui, o forno já está aquecido, tá? Normalmente a gente assa em 220 graus, deixa ele aquecer por 10 minutos e vai assar por 5 a 10 minutos também. Vem pra cá, Douglas. Até ele pegar esse aspecto dourado. Pra mostrar essa massa aqui, ela não cresce muito. Isso, ela vai ficar muito parecida com rocambole, né? Tá. Como eu fiz no tabuleiro. Então aqui depois nós vamos usar um cortador vazado para fazer o nosso formato desejado. Pode ser em círculo, quadradinho, círculo, né? ou quadradinho que eu trouxe aqui. E também já trouxe... O recheio, que pode ser de doce de leite. Esse que você trouxe é de quê? Esse eu trouxe e fiz um de leite condensado e coco, tá? Como se fosse um beijinho, né? E aí ele vai ficar assim, fofinho, é isso? Fofinho, a massa fica muito levinha. Nossa, eu não preciso mais agora esperar chegar um casamento para eu poder comer bem casado. Isso aí. Posso fazer lá em casa, você também. Olha só que maravilha. Feito isso, vamos pro recheio. Desejo de grávida, comer bem casado. Nossa! E aí pode... Tá bom demais da conta isso daqui. Ainda bem que é tudo meu, né? Ah, sim. Esse aqui tudo foi meu, tudo isso aqui, tudo meu. Exclusividade. Felipe agradece. Nossa, ficou bom demais. É muito boa, né? Nossa. Realmente. Ó, especial. Vou colocar essa receita no meu blog, no meu Instagram, lá no site da Buais também você coloca? Com certeza, vamos colocar. Antônio, ficou bom demais. Bom, né? Recheou, passou no açúcar de confeiteiro. Embrulhou, serviu. Já pode preparar a produção para o seu casamento aí uma semana antes, guardar na geladeira, não tem problema algum. Ah, é? Tudo que vai guardar na geladeira, sempre bem embaladinho, né? Para poder conservar. Para poder conservar. Obrigada, tá?